Fala pessoal, CJ na área. E aí, como é que vocês estão? Boa noite a todos. Pessoal, eu venho trazer aqui para vocês, tá? Eu palestrei hoje à tarde sobre esse pequeno tema aqui que eu fiz, tá certo? Falando sobre finanças e ligado à Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Então são coisas que estão interligadas, a finança e a palavra de Deus, tá certo? Elas andam de mão dadas, andam de lado a lado. Então vamos lá. O nome do projeto é Projeto CJ, tá certo? E o meu lema é riqueza, objetivo, dinheiro, consequência, tá certo? Riqueza é objetivo, dinheiro, consequência. Como assim, Cristiano? Porque quando eu alcanço a riqueza, que é o objetivo, o dinheiro será simplesmente uma consequência daquilo que eu alcancei, tá certo? Então aqui eu separei dois itens, tá? Bastante interessante, que é o ativo e o passivo, e aí a gente vai saber um pouco sobre isso. O que é ativo? O ativo ele gera o quê? Ele gera riqueza. E o passivo gera o quê? Ele gera pobreza. Então vamos lá. O ativo é tudo aquilo onde eu pego o meu dinheiro, aplico e ele me devolve em dinheiro. Ou seja, ele está se tornando algo ativo para mim. Em bolsas de valores, tá? Bancos que conseguem pegar o seu valor e fazer com que ele multiplique, tá certo? Se você constrói algo e aluga, esse aluguel já se torna um ativo para você. E o que é passivo? Passivo é tudo aquilo no qual você coloca e não te dá um retorno, tá? Um exemplo, aluguel, tá? Você paga aluguel, ele só está tirando do seu bolso. Financiamento, ele só está tirando do seu bolso. Então, assim, a gente precisa entender o que é ativo e o que é passivo e como isso funciona no nosso dia a dia. Quando eu consigo entender isso aqui, eu consigo dar um passo muito largo, tá? À frente de muitas pessoas. Porque muitas pessoas elas não procuram estudar, não procuram entender o que é finanças. Elas muito mal sabem controlar suas próprias finanças. Você já viu aquele ditado, as pessoas devem mais do que ganham? É isso. Tem aquela vontade de comprar impulsiva, não tem condições, não pode comprar, mas vai lá e compra. Ela está criando passivos. Cartão de créditos, isso aí, se você não souber controlar, isso aí te leva ao fundo do poço e você não consegue sair dele, tá? Eu coloquei aqui três tipos de classes econômicas: a rica, a pobre e a média. Por quê? Porque a rica ela só vai gerar ativos. Como assim gerar ativos? É aquilo que eu falei no início. Vai pegar o dinheiro e vai aplicar para que esse dinheiro trabalhe para ele. Ou seja, o dinheiro vai se tornar um escravo para ele, aonde dali vai se tornar outro escravo e assim sucessivamente. Então o que acontece? Se eu sou rico, eu vou me tornar um ativo, tá? Pegar aquele meu valor, vou aplicar em bolsas de valores, vou aplicar em empresas para que isso me dê retorno financeiramente. E o dinheiro vai passar a trabalhar para mim. A classe pobre e a classe média elas estão no mesmo patamar. Por quais condições? Porque a pobre ela gera pobreza, tá? Ela se enfia cada vez mais em dívidas e cada vez mais pobre. A média acha que está, né, criando ativo, mas na realidade cria passivo, porque ela faz as mesmas coisas que a pobre faz. Então, ou seja, média e pobre no mesmo patamar, rica acima de um patamar. E aí vem aqui, ó, atenção, não deposite, não é, seu coração nas riquezas. Por quê? Porque ele tem que estar em Deus. Lembra da história do jovem rico na Bíblia? Eu postei aqui, eu coloquei aqui alguns versículos bíblicos, tá certo? Que é relacionado a finanças. Lá em Provérbios 13:4 diz assim, que o preguiçoso, esse sonha e nada tem, mas o diligente, ele se farta. O inteligente se farta. O preguiçoso, ele espera cair do céu, por isso que ele nada tem. E aí a gente tem em Gênesis a história de José, lembra a história de José? 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, de fome, e aonde teve a fartura, José, ele juntou 7 anos ali, para que quando viesse os 7 anos da fome, ele ficasse ainda mais rico, tá certo? Porque todas as nações iam comprar ao Egito devido à fome. E tá lá em Reis, né, capítulo 3, versículo de 5 a 9, 1 Reis,
né, onde Salomão pediu sabedoria a Deus. Então a sabedoria ela está ligada às finanças. Quando eu sou sábio para lidar com esse tipo de coisas, dinheiro, porque nem todo mundo sabe lidar, eu sou um cara sábio. Então assim, quando eu peço sabedoria a Deus, eu consigo lidar com essa questão de dinheiro, tá certo? Tem lá Mateus 6:33 também, tem Marcos 12, de 13 a 17, e temos Malaquias de 3, 10 a 11. Aqui entra a história do jovem rico também. O jovem rico, ele era muito rico de verdade, mas algo lhe faltava. Era o quê? Era o coração em Deus. O coração do jovem rico estava na riqueza e não em Deus. Por isso que Deus disse, olha, vende tudo, dá ao pobre e segue-me. E ele saiu dali triste, porque ele sabia que ele não iria dar a riqueza dele para os pobres. E não é para dar, não é para dar. Deus estava testando aquele jovem. Na realidade, Jesus queria que aquele jovem pegasse as bênçãos que ele tinha e abençoasse os necessitados. E aí, a palavra de Deus está interligada aqui com as finanças. Lembra, nós que somos cristãos, nós devolvemos 10% de dízimos, tá? E aí o que acontece? Porque eu consigo dar 10% de dízimos com alegria de coração e não consigo guardar para mim? Então, eu começo a guardar para mim. Então, entra o projeto da caixinha 10%. Quando eu pego o valor que entra no meu bolso, entra na minha conta, e eu separo 10% para mim, esse valor aqui vai chegar no montante. E quando chegar num certo montante, eu vou aplicar esse valor. E esse valor vai me gerar outros valores. Vai me gerar um ativo. Tá certo? E quando isso se gera um ativo, ele trabalha para mim, esse dinheiro começa a trabalhar para mim. Então tá aqui, ó, os princípios bíblicos, os princípios das finanças, elas estão interligadas, porque um tem tá ligado ao outro. Tá aqui os livros que eu já li, são O Homem Mais Rico da Babilônia, Criação de Riquezas, Gerações de Valores, O Pai Rico, Pai Pobre, O Poder do Hábito, O Segredo da Mente Milionária, e eu tô lendo agora o Essencialismo, tá certo? Então são livros bastante interessantes para quem quer entrar nesse ramo, para quem quer conquistar a sua independência financeira. E eu peço que você faça o mesmo. Então, qualquer dúvida, vem aqui, fala comigo, que eu vou te mostrar o caminho por onde a gente deve começar, porque eu estou começando agora também, tá certo? E eu acredito que mais lá na frente eu irei conquistar algo muito grandioso, porque os meus pensamentos estão alinhados com os princípios de Deus. Tá bom, galera? Boa noite a todos. CJ na área. Até a próxima. Valeu!